Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos falar sobre Supergirl, o novo filme da DC Studios produzido pelo James Gunn, mas não escrito nem dirigido por ele. Escrito por uma tal de Ana Nogueira, se eu não estou enganado, e dirigido pelo Craig Gillespie, que é o mesmo diretor do Cruella, o excelente live action da Disney, e daquele filme Eutônia com a Margot Robbie, acho que é, até conferir aqui, ó. É com a Margot Robbie. Filme que eu ainda não vi ninguém falando muito sobre, mas eu sei que tem bastante gente não gostando. Mas eu vou desenvolver se eu tô entre a galera que não gostou ou se eu tô discordando dessa galera que não gostou depois da vinheta. Antes eu preciso convidar vocês a se inscreverem no canal caso esteja gostando do conteúdo aqui. Deixa o like nesse vídeo que é importante para que o YouTube recomende para mais pessoas. Eu tô tentando retornar com o canal e o seu like vai me ajudar bastante. E caso queira ter acesso a conteúdo antecipadamente aqui do canal e me ajudar ainda mais, você pode tornar-se um membro, tá bom? Tem conteúdo exclusivo para os membros também. Agora sim, vamos para o que interessa, roda a vinheta. Eu até entendo muita gente não amar esse novo filme da DC Studios, mas eu definitivamente não entendi ainda essa recepção negativa que o filme vem tendo. Eu ainda não assisti nenhuma crítica, não li nenhuma opinião, eu só vi que a repercussão não está sendo positiva, e eu realmente lamento porque, primeiro, eu torço muito por esse universo, para que o universo dê certo e consiga conquistar os fãs e ter tração e ter números nos cinemas, e eu não considero o filme da Supergirl um filme ruim. Considero um filme bom, colocaria entre os melhores filmes de super-herói que eu vi no cinema? Não, definitivamente não. Mas eu acho que ele tá ali naquele meio termo que 80% desses filmes de super-herói recentes estão. Não é um desastre no nível de alguns daqueles filmes da Sony, por exemplo, Morbius, também não é uma obra-prima e não é tão bom, né? Não necessariamente até uma obra-prima, mas não é tão bom quanto o próprio Superman do James Gunn. E por que eu considero esse filme dessa forma? Porque ele é um feijão com arroz, só que não um feijão com arroz bem feito, é um feijão com arroz com aquela cara de marmita requentada, sabe? É um filme que faz o mínimo, faz o básico, que a gente já viu em diversos outros filmes de super-herói, inclusive bebe muito da fonte do próprio Guardiões da Galáxia, do James Gunn, mas de outros filmes da Marvel também. Não coloca nada de novo, não acrescenta nada de novo para que justifique como filme, e ainda faz boa parte dessas coisas de forma muito genérica e algumas dessas coisas até de forma mal feita. Portanto, é um feijão com arroz, sabe? Alimenta, sacia e até diverte em determinados momentos. Tem cenas bonitas, tem os seus momentos empolgantes, mas também não é grande coisa e eu já comi feijões com arroz muito melhores por aí. Eu acho que o grande problema do filme reside justamente no seu roteiro dessa tal de Ana Nogueira. Eu ainda não tenho certeza se é esse o nome da roteirista, posso estar redondamente enganado. Fato é que é um roteiro bem problemático. O desenvolvimento dos personagens é praticamente nulo, diria que inexistente. A Kara, protagonista do filme, interpretada pela Millie Alcock, tem um flashback para justificar o passado dela, para apresentar o passado dela e justificar algumas de suas atitudes. Ainda assim, considero boa parte, principalmente das atitudes tomadas pelas personagens, muito injustificadas, acho que essa é a palavra, porque algumas coisas até fazem sentido, ela ser amargurada, ela ter apego ao cachorro, ela não querer que aquela menininha fique atrapalhando ela, mas algumas decisões não são naturais e isso resulta de uma falta de apresentação de certos contextos e até de desenvolvimento de certos arcos, principalmente desse passado dela, para criar essa personalidade dessa personagem, né? Inclusive, se ela é traumatizada, tem um passado ruim, o arco dela para superar isso também é mal construído, ela supera de maneira muito fácil às vezes e a gente nem vê essa evolução da personagem acontecendo, né? Ainda assim eu sinto que é um arco que falta pedaços, parece que essa construção de personalidade e o arco dela como personagem dentro do próprio filme em si tá faltando pedaços. Sabe? O mesmo vale para aquela menininha, a Ruthie, que tem um drama muito forte, né, que é proposto pelo filme, né, com uma cena emocional que também poderia ter um impacto muito forte, mas que também não tem desenvolvimento. Apesar da cena inicial que poderia ser muito forte, eu vou entrar nesse poderia já já, ela fica se tornando uma personagem de uma toada só, sabe? Durante 60% do filme ela fica na mesma toada, ela quer vingança, ela quer vingança, ela quer vingança, matar a família dela, matar a família dela, matar a família dela, isso não é spoiler, isso é a primeira cena do filme, tá? E é uma personagem que até atrapalha o desenvolvimento às vezes e se torna um pouco irritante por isso. Depois, nos outros 40% do filme, ela se torna magicamente uma personagem muito bereza e muito carismática. Então, existe um desequilíbrio e não existe um desenvolvimento de arco dessa personagem. O filme esboça, ele acha que tem, ele pretende, mas não tem efetivamente esse desenvolvimento de arco.
E como eu disse, eu ia chegar na poderia, né? A cena inicial poderia ser muito impactante, né? Essa cena que envolve a tragédia que acontece com a família da Ruth. O meu problema com essa cena é um problema que não é com essa cena, é um problema que acaba respingando no filme como um todo, que é a montagem de Supergirl, que é muito ruim. Nessa cena especificamente, eu tenho uma sensação de que os storyboards e a ideia do diretor eram muito bonitas no visual, sabe? Acontece uma explosão no fundo, uma das mortes acontece com a câmera virada para essa explosão, mostrando a sombra, a silhueta da tragédia acontecendo, da morte acontecendo, e era para ser uma cena impactante e bonita, e por algum motivo a montagem corta essa cena, sabe? Você tem noção de que o visual estaria ali e de que seria talvez uma cena muito bonita, e talvez tenha sido até filmado essa cena muito bonita, mas isso não tá no filme, porque a montagem picota as coisas, desmonta essa cena de tragédia de uma forma muito esquisita. O jeito que isso acontece é muito estranho, apesar de ser uma tragédia muito simples até de ser gravada e montada, então eu não entendo, e isso não é um problema dessa cena específica, né? Não existe nenhuma outra parte do filme, nenhum take que poderia ser tão bonito quanto esse primeiro take inicial que eu mencionei agora, que envolve a morte, se eu não me engano, do pai da Ruth, e depois durante todo o filme, né, acontece de novo esses mesmos erros da montagem, e nas cenas micro, né, as cenas de ação são muito picotadas, não existe respeito aos movimentos, e em determinados momentos existe uma cena de ação dentro de um ônibus espacial, e nessa cena você percebe que talvez existe uma possibilidade do diretor até ter sido criativo para criar movimentos de câmera interessantes para acompanhar as pancadas, os chutes, as lutas e tal, mas a montagem não respeita isso, sabe? A montagem corta esses momentos, a montagem picota as coisas, então eu não sei se é um problema da maneira com que foi filmada, porque não me parece, por causa dessa cena inicial e dessa cena dentro do ônibus, parece que as coisas são bem filmadas, me parece realmente o problema da montagem. E na parte macro, eu sinto que o filme também é desequilibrado e também por causa da montagem, sabe? Algumas coisas acontecem de forma atropelada e acelerada, dando uma sensação de que planetas estão à distância de um bairro para o outro, de um quarteirão para o outro. São planetas distantes, sabe? Você precisa sentir essa distância, e o filme não faz parecer que existe essa distância, parece que é tudo uma vizinhança ali. E em outros determinados momentos a montagem acaba deixando o filme um pouco moroso demais, sabe? Existem cenas um pouco mais dramáticas que parece que são esticadas ao máximo, e isso deixa o filme cansativo. E estamos falando de um filme que tem pouco mais de 1h30. Então, o filme se tornar cansativo, o filme ser um pouco atropelado em determinados momentos, e outros sintomas são essas cenas de ação, isso tudo indica pra mim que é um grande problema do montador, que não realizou um bom trabalho. E eu até diria que não é só a montagem que tem problemas no filme, nessa parte técnica. Eu também não gosto da trilha sonora de Supergirl. Falta um tema forte, falta acompanhar as cenas, falta engrandecer os momentos épicos, trazer mais emoção para os momentos dramáticos. Eu sinto que é uma trilha sonora tão apática, tão vazia, que às vezes parece que não existe trilha sonora. E eu tô falando isso justamente porque eu gosto muito da música que escolheram pro trailer. Eu acho o trailer de Supergirl um trailer bem montado, e o tema que colocaram no trailer eu acho lindo. E eu tava esperando algo próximo a esse tema no filme, né? E também estava esperando algo próximo ao que acontece, por exemplo, no Superman, que tem uma trilha sonora muito boa. Infelizmente, é uma trilha sonora vazia, apática e quase inexistente. Eu tenho a sensação de que não existe trilha sonora no filme da Supergirl. E eu lamento muito, e não quero deixar também parecer que é uma quebra de expectativa, né? Que eu não gostei da trilha sonora porque eu tinha expectativa de ouvir uma coisa e essa coisa não tá lá. Não, não é isso. Eu só acho que a trilha sonora realmente é apática, é vazia. Eu não lembro de nada, eu não tenho a sensação de ter ouvido nenhuma música durante filmes. Como um grande fã de trilhas sonoras, pessoa que ouve trilhas sonoras no fone de ouvido para andar, para caminhar, para trabalhar, eu amo ouvir trilhas sonoras. Eu achei bem decepcionante o fato da trilha sonora desse filme ser tão vazia e tão apática. Mas são problemas técnicos que são aquilo que eu comentei, né? O filme faz o feijão com arroz, mas nem tudo ele faz tão bem. Esses são as grandes falhas do filme. Mas o filme tem seus momentos, há uma ou outra cena de ação impactante, há uma ou outra coragem do filme. Eu gosto da ideia do vilão e do planeta onde os vilões estão lá, eles serem sequestradores de meninas, justamente porque eles precisam de escravas para fazer a prole deles se proliferar, né? Existe toda uma tentativa de um debate que poderia ser mais aprofundado, mas só o
fato disso estar incluso no filme traz um quê a mais pra trama que é interessante. Gosto da inclusão do personagem do Jason Momoa, o Lobo, que cada vez que aparece em cena engrandece o filme, traz mais carisma ainda, é divertido, é um personagem badass, é um personagem engraçado, é um personagem que tem presença, então gosto da inclusão dele. Inclusive a própria Millie Alcock também tá bem como Supergirl, nas partes onde ela precisa trazer um pouco mais de drama e imponência pra personagem, eu ainda sinto que falta alguma coisa, mas no carisma ela carrega, ela é uma atriz carismática, a personagem acaba dando esse carisma pra ela também, o que é razoável. Então, no quesito carisma, diversão e alguns momentos específicos de ação, o filme entrega pelo menos o mínimo. Por isso que eu não acho que dá pra desgostar de Supergirl. Eu não consigo olhar pra Supergirl e falar, nossa, que filme ruim, ele tá cheio de problemas. Não, eu vejo Supergirl como um filme divertidinho, um filme legalzinho de se assistir, uma experiência agradável, que passa rápido até porque tem só 1h30, mas é uma experiência agradável de 1h30 que tem vários problemas, por isso que eu listei todos eles aqui. Então, no resumo, eu não desgosto de Supergirl, mas também não amo. É um filme passa de ano, tá? Eu até diria que Supergirl é um filme razoável nas notas que eu proponho aqui pro canal, essas novas notas que eu proponho pro canal. Mas essa é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês aí. Vocês gostaram de Supergirl, não gostaram? Sobre o filme do Superman, eu colocaria ele na nota filmaço, ou seja, uma nota acima de razoável, e é isso aí. Não se esqueça daqueles avisos que eu dei lá no começo do vídeo, pra se inscrever no canal, deixar o like. Caso quiser ter um contato mais próximo comigo, eu estou ativo apenas no Instagram, tá bom? Os links estão na descrição aqui, beleza? Muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Me ajude a indicar esse vídeo para mais pessoas. Até a próxima e falou!